Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Pastor Neemias aqui. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso tema Fé customizada versus Reino de Deus. Nós vamos hoje para a parte 2 e final desse vídeo. Se você estiver me vendo pelo nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal para você não perder o nosso conteúdo. Curte, comente e compartilhe com seus amigos. Bom, hoje nós iremos falar a diferença da fé customizada para o Reino de Deus. E hoje eu vou focar no Reino de Deus para mostrar para você um pouco como que funciona no Reino de Deus essa busca, como que nós usamos da nossa fé. Bom, veja o que diz no livro de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Bom, como eu disse no vídeo anterior, normalmente quem pratica uma fé customizada, elas tendem, normalmente, a impor suas vontades acima de tudo. Tudo para elas é prioridade na vida delas, é a troca de um carro, é o emprego, é o estudo, tudo, menos o reino de Deus. Enquanto essa fé customizada vem cultivando essa cultura de que nós precisamos e temos que ter cada vez mais, sempre mais, o reino de Deus vem nos dizendo que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar, juntamente com a justiça de Deus, e todas as outras coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas sem precisarmos de métodos mirabolantes como nós vemos por aí. Bom, ultimamente muito tem se falado sobre buscar o reino de Deus, mas você que está me ouvindo aí, você sabe o que é buscar o reino de Deus? Você sabe o que significa buscar o reino de Deus? Para mim falar um pouco sobre isso, tem que falar para você sobre o que é um reino. Quando nós pensamos em reino, quando vem a nossa imagem, um país que tem um rei, uma monarquia, a primeira figura central que nós temos, o que é? É um rei. É um rei, é um povo, é um trono, é um povo que tem a sua própria cultura, é um povo que tem a sua própria constituição, independente de qualquer outros povos. Isso é um reino. E o reino de Deus ele não é diferente. Ele tem a sua própria cultura, ele tem as suas próprias leis, ele tem as suas próprias regras e ele tem o seu povo também. Bom, tão logo então, buscar o reino de Deus é fazer com que ele seja prioridade na nossa vida. Antes de eu priorizar qualquer coisa na minha vida, nós iremos priorizar a vontade do rei. E quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, que rei é esse? Deus, lógico, ele que prometeu para dar a Jesus esse trono, que era o reino de Davi. Vou fazer um vídeo explicando sobre isso também, como que se deu, como que vai se dar essa herança, essa herdade de Cristo, mas isso é assunto para outro tema, tá? Então, quando nós falamos de reino, nós priorizamos o reino, nós vamos começar a priorizar o quê? Primeiro, a vontade do rei. O que o rei diz sobre isso aqui? Antes de nós aplicarmos a nossa própria justiça, nós vamos usar qual justiça? Qual justiça nós iremos observar? A medida desse reino, a justiça desse reino. Então, não importa o que eu acho, essa história de achismo, mas eu acho, mas eu penso, acaba, sabe por quê? Porque nós temos que ir na nossa Constituição. O que a nossa Constituição diz sobre isso? O que o nosso reino diz sobre isso? Você está entendendo? Então, assim, pode parecer muita loucura você deixar de viver a sua vida 24 horas buscando os seus ideais, buscando os seus sonhos, buscando os seus planos. E, de novo, eu tenho que reiterar aqui para você. Eu não estou falando para você que você não pode buscar uma qualidade de vida melhor. Eu não estou falando para você que você não pode estudar, que você não pode buscar dinheiro. Não, o que eu estou dizendo para você é que antes de você buscar essas coisas, muitas das vezes você nem precisa buscar essas coisas. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Muitas das vezes o que você precisa é só priorizar um pouco o reino de Deus. Essas outras coisas que você luta tanto, você tem empenhado tanta força para conseguir, vai vir na sua mão assim de forma assim, inesperada, sem você fazer nenhum esforço. Você lembra quando o povo de Israel, eles foram levados ao deserto, e ali eles ficaram 40 anos, e a palavra de Deus diz que eles não tiveram falta de roupa, não tiveram falta de comida, não tiveram falta de nada. Ou seja, a gente vê aquele povo ali no meio daquele deserto, a gente não vê eles fazendo campanha para se alimentar. A gente não vê eles fazendo campanha para a roupa deles, para as vestes deles não se desgastarem. Muito pelo contrário, enquanto eles obedeciam a Deus, enquanto eles buscavam ao Senhor, a mão do Senhor estava sobre eles e ajudava eles em tudo que eles precisavam. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Está no livro de Mateus 6, versículo 31 e 32. Agora, olha essa outra passagem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 21. Então, quem busca o reino de Deus, quem usa essa fé viva, né, quem pratica essa fé do reino de Deus, ele não fica dedicando a sua vida em ajuntar tesouros terrenos, porque já entendeu, já sabe que tudo isso aqui é passageiro e a única coisa que vai permanecer é o conhecimento perfeito. Reinista de verdade, filho de Deus de verdade, ele vai sempre procurar conhecer os mistérios de Deus, porque são esses os tesouros que traça nenhuma tem o poder de corroer, que ladrão não tem poder de roubar. Quando você vai entendendo isso, você vai buscando o reino de Deus, você percebe que o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder. Então, quando você descobre que esse reino ele não consiste simplesmente em palavras, em versículos fechados, e ele consiste em poder, você descobre que você não precisa ficar buscando tesouros, que você não tem que ficar simplesmente buscando pela sua vida pessoal, que a sua maior meta de vida é buscar recuperar esse poder que nós, como seres humanos, perdemos quando Adão corrompeu lá no Éden. Você sabia disso? Todo aquele poder que nós tínhamos, nós demos de mão beijada para o diabo. Essa terra que Deus ele criou para nós demos de mão beijada para ele, porque nós desobedecemos a Deus. E Jesus, quando ele veio, eu tenho que falar isso, ele veio sim fazer a obra redentora, ele veio pregar o reino de Deus e ele veio fazer outra coisa também. Ele veio demonstrar a nós o que Adão perdeu naquele jardim, que era o poder. Por isso que a Bíblia fala que o segundo Adão, por isso que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Você sabia disso? Por quê? Porque ele veio demonstrar para nós o poder que nós perdemos. Então, nós, ao invés de buscarmos coisas e mais coisas e mais coisas, nós vamos buscar esse poder que nós perdemos. Você já parou para pensar nisso? Será que você tem buscado esse poder? Tentado recuperar esse poder que foi roubado de nós, roubado de você, essa terra? Olha para você ver a situação em que o mundo se encontra. E o povo costuma dizer, o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno porque nós que demos de mão beijada para ele, mas nós é que temos a responsabilidade de tomarmos da mão dele de novo esse poder. Quem busca o reino de Deus também não vive andando junto com a maioria. Sabe aquela história onde a vaca vai, a boiada vai atrás? Não. Quem busca o reino de Deus já entendeu que Deus ele não age na maioria, ele nunca está com a maioria. Então tome muito cuidado, quando você vê grande parte do povo indo por um caminho, tenha muito cuidado, duvide um pouco se Deus realmente está ali. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu pergunto para você, será que Deus erra tanto? Eu me lembro de uma vez, uma época de que nós estávamos de época eleitoral, de eleição, nós já estamos aí voltando outra vez, né, para épocas eleitoral, e eu me lembro de um episódio em que várias igrejas brasileiras elas começaram a dizer que determinada candidata iria ganhar porque era vontade de Deus, e na época eu me lembro que era uma candidata que era cristã, então teve muitas profecias, muitas pessoas dizendo que realmente era Deus que estava falando, e teve sonhos, e foi profecias e profecias e profecias. Bom, todas as igrejas disseram aquilo. Quando chegou o resultado da eleição, ela já perdeu já no primeiro turno, não passou nem para o segundo turno. Então eu pergunto para você, será que era realmente Deus que estava falando ali, ou será que era interesse próprio deles? Então toma muito cuidado. Então quando você vê assim, todo mundo falando a mesma coisa, ó, começa a desconfiar um pouco, porque Deus ele não age no meio da maioria não. Ele faz sempre como ele fez no passado, ele pega um único povo, aquela minoria de pessoas para realizar uma grande obra. Então, outro detalhe que diferencia o reino de Deus da fé customizada. Quando você busca o reino de Deus, você sabe o que o seu pai está fazendo. Como eu já falei um pouco no primeiro vídeo sobre isso. Um filho, ele mora na casa do pai, ele sabe quais são os planos de seus pais, ele sabe o que o seu pai está planejando fazer. Será que você sabe quais têm sido os planos do seu pai? Você sabe o que Deus está querendo dizer com tudo isso que nós estamos vivendo, com tudo isso que a nossa nação está passando, não só a nação, mas o mundo, né? Porque eu vi essa semana o que está acontecendo na Ásia, assim, uma tragédia natural atrás da outra. E você? Será que você está inteirado? Será que há uma explicação para isso? Será que Deus ele tem algo a nos dizer sobre tudo isso que está acontecendo?
Com certeza que sim, mas só sabe aqueles que moram com seu pai, o filho que mora com seu pai. Então, se você está por fora, se você não está sabendo o que Deus está querendo dizer com tudo isso que está acontecendo, infelizmente eu tenho que dizer para você que talvez você esteja fora da casa do seu pai, porque você não sabe quais são os planos dele. Mas se você quiser entender um pouco mais de tudo aquilo que eu falo aqui, se fica uma ponta solta e você não entende, eu quero convidar você a conhecer o Portal do Reinista. Nós estamos em todas as plataformas digitais, desde Facebook, Spotify, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, em todos os canais. Você não tem desculpa para você não fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Eu quero convidar você a conhecer os mistérios de Deus, a buscar conhecer um pouco dos mistérios de Deus, porque o que eu vejo muito assim é que quando há uma live falando sobre revelação, quando há um grupo que é só para postar porcaria, grupo de hino, de louvor, bomba. Mas quando se trata em um grupo em que a pessoa ela vai aprender os mistérios de Deus, ela vai conhecer os segredos que Deus guardou para o tempo do fim, que é o que a palavra de Deus diz, dificilmente as pessoas se preocupam. Por quê? Porque elas já estão tão acostumadas a viver essa fé customizada que elas perdem interesse por aquilo que é real, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Então eu quero dizer para você que talvez essa situação tão difícil que você esteja, seja resultado de você praticar uma fé customizada todo esse tempo. Talvez você tenha empenhado tanta força, e você faz carnê de Gideão, e você faz não sei o que, e você se compromete com outra coisa, e aquilo, e correndo de Deus 0%. Então, que tal você experimentar mudar um pouco, tá entendendo? Se você praticando essa fé customizada não te trouxe resultado até hoje, experimenta, tenta, vamos buscar pelo menos o reino de Deus. Nós iniciamos agora no mês de setembro o nosso Ramadã, e todos estão convidados a participar, que é um jejum nacional em favor do reino de Deus. Nós tivemos um mês em que nós fazemos jejuns só em favor do reino de Deus. Falei assim, Senhor, esse jejum aqui não é para buscar os meus interesses, esse jejum não é para o Senhor me abençoar na área financeira, para me pagar minhas contas, não, esse jejum aqui é em favor da sua obra, em favor do que o Senhor quer fazer nessa nação e nesse mundo. Eu convido você a participar desse nosso Ramadã também, e vou deixar linkado aqui o vídeo que explica um pouco mais sobre esse momento que nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo de jejum, de Ramadã. Eu vou deixar aqui o pastor Júnior explicando um pouco mais para você o que é Ramadã. Eu tenho certeza que se você começar a buscar o reino de Deus, todas essas outras coisas que você tem buscado assim com muita força, vai ser acrescentado na sua vida. Então um grande beijo para você, não esquece de compartilhar com seus amigos, curte aqui, comenta, se ficar alguma dúvida pode deixar no comentário aqui que eu respondo também. Um grande beijo para você e a gente se encontra semana que vem.